gravar. Bem, gente, bom dia. Eu me chamo Natália Trindade, estou secretária-geral da PG UFRJ, diretora dos Direitos dos Pós-Graduandos da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Hoje a gente está aqui realizando a nossa Roda Viva com os candidatos à Chapa 10 à reitoria da UFRJ 2023 a 2027, o professor Roberto Medronho, candidato a reitor, e a professora Cássia Turci, candidata a vice-reitora pela Chapa 10, UFRJ para Todos. Hoje a gente está promovendo esse encontro, essa conversa, esse diálogo aqui, e as regras são as seguintes: a gente está propondo uma dinâmica de até 60 minutos, com uma apresentação em até 5 minutos por ambos, até 9 perguntas do público aqui presente, onde cada um pode realizar uma pergunta de até 2 minutos, e a gente vai organizar esses blocos de perguntas em 3 perguntas, eles terão até 10 minutos para responder essas 3 perguntas. Depois disso, a gente tem uma pergunta geral formulada pela APG, que é a seguinte: um pedido à chapa para elencar uma ordem de prioridade de 5 pautas dos pós-graduandos que a chapa buscará implementar no seu primeiro ano de reitoria, caso seja eleita, e o nosso pedido é que eles justifiquem essa pergunta. A gente considera isso primordial, porque a Chapa 10 assinou o compromisso com o programa feito pela APG, o programa dos pós-graduandos da UFRJ. Eles terão 10 minutos para responder essa pergunta, e nós teremos as considerações finais em até 5 minutos também para ambos. Agradecer a presença, professor Roberto Medronho, professora Cássia Turci, a presença de todas, todos aqui presentes. Um bom dia para nós, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a gente depois. A gente tem aqui o André Amorim, que é diretor da APG, fazendo a contagem do tempo. Quero aqui já abrir prontamente para a apresentação da Chapa 10. Professor Roberto, professora Cássia. Está sem som. Oi, o cronômetro já está rodando, não? Quando vocês começarem, ele vai disparar. Então, Ok. fica à vontade. Bom dia a todos e todas e todos. Sou Roberto Medronho, professor titular da Faculdade de Medicina da UFRJ. Sou aluno da UFRJ. Entrei em 1977 como aluno da UFRJ e, graças a ter estudado em ensino público na educação básica, fui para estudar medicina no Fundão. Desde então, minha paixão pela universidade é total. Eu sou o que devo ao ensino público, gratuito, de qualidade, e pretendo retribuir, como sempre fiz, para a sociedade aquilo que foi em mim investido. Sempre atuei no ensino, na pesquisa e na extensão. Fui diretor do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva por 2 mandatos, diretor da Faculdade de Medicina por 2 mandatos, membro do Conselho Universitário também por 2 mandatos, e acredito que essa experiência na gestão dê uma importância, né, para que nós possamos utilizar toda essa nossa experiência nesse momento histórico de reconstrução nacional e ajudar o país no avanço necessário para a redução da desigualdade e melhoria de qualidade de vida para a nossa população. No ensino, sempre dei aula para graduação, para pós-graduação, orientei a várias teses e dissertações de mestrado, mais de 60 alunos de iniciação científica, além de ter um trabalho na pesquisa com várias publicações, por isso sou cientista do nosso estado, da FAPERJ, e bolsista de produtividade do CNPq, e também sempre, há muitos anos, há mais de 15 anos, atuo na extensão,
tenho um projeto de extensão que coordenei por mais de 10 anos, que atende, através de ações de promoção de saúde aos moradores da vila residencial, que no início era em torno de 1.200 e hoje, em função, transformou-se num alojamento informal de alunos, tem mais de 4.000 alunos, especialmente os das ações afirmativas. Obrigado. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Cássia Turti, sou professora titular do Instituto de Química, daqui da UFRJ, e estou há 32 anos na UFRJ. Comecei minha carreira como docente de uma universidade pública em Aracaju, onde eu passei 4 anos na Universidade Federal de Sergipe. Eu fui diretora do Instituto de Química por 3 gestões, primeiro 2 e depois mais uma gestão, e atualmente eu sou decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, minha segunda gestão, que eu estou licenciada esse mês, para que eu possa participar dessa campanha de sucessão à reitoria. Dentre algumas coisas que eu fiz, eu fui coordenadora de um programa de pós-graduação por 5 anos e meio, né? Fui coordenadora de extensão também, sempre dei aula durante todo o meu trabalho na gestão acadêmica, porque eu acho que é muito importante, aula de graduação e de pós-graduação, porque é importante que a gente tenha esse contato direto com os estudantes. E durante a pandemia, além de coordenar o GT Álcool, para ajudar um pouquinho no GT Coronavírus, que foi coordenado pelo professor Roberto Medronho, nós preparamos 150 mil litros de álcool para os nossos hospitais e setores que permaneceram trabalhando presencialmente, mesmo durante a pandemia. Também faz parte do grupo de trabalho de parentalidade e equidade de gênero, que foi criado justamente para a gente estudar e trabalhar alguns problemas com os estudantes cuidadores, os servidores cuidadores e cuidadoras. Nós conseguimos aprovar algumas resoluções importantes também para pós-graduação, e faço parte da Câmara da CETEP, a Câmara Técnica de Ética em Pesquisa, que é extremamente importante para a pós-graduação, e a gente também tem como objetivo criar uma Câmara Técnica para a graduação. O CCMN tem 21 programas de pós-graduação, e ele tem uma característica importante, que é a questão da formação de professores. Então, a gente tem vários mestrados profissionais que cuidam dessa temática, da formação de professores em ciências. Então, eu estou aqui hoje à disposição para a gente conversar um pouco sobre a pós-graduação e as principais discussões que nós temos que avançar na universidade para que a gente tenha cada vez mais forte a nossa pós-graduação. Muito obrigada. Obrigada, professor Roberto, professora Cássia. A gente cumpriu aqui certinho o tempo. Vamos para o nosso segundo bloco dessa conversa. Gostaria de perguntar ao público aqui presente, quem tem perguntas para fazer, pode levantar a mão ou escrever aqui no chat, que a gente começa o nosso segundo bloco. Então, vamos começar com a Clay, depois a Suelen. 2 minutos para fazer a pergunta. Aí a gente monta exatamente essa dinâmica. Quando você começar a falar, a gente começa a contar o tempo. Vou colocar a Clay na tela. Só um momento. Eu não consigo colocar você sem a câmera aberta, Clay, mas se você não puder abrir o vídeo, não tem problema. Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Obrigada. Eu estou em casa, eu prefiro ficar sem a... Mas eu vou me apresentar, né? Eu sou uma aluna um pouco diferente, porque eu tenho mais de 30 anos de UFRJ, entrei no curso de Geografia, portanto conheço o CMN, eu fiz pesquisa com a professora Josilda, que foi decana do CCMN, e segui todos os
os passos, morei no alojamento, então a gente que morou no alojamento, a gente sabe o que é de fato a FRJ, porque a gente vive 7 dias por semana, final de semana e dia de semana na universidade, então a gente conhece por dentro essa universidade, eu posso dizer isso, vivi durante 6 anos. Hoje me encontro fazendo doutorado em linguística aplicada e voltei para fazer uma segunda graduação em português e alemão. Bom, e durante esse período, eu notei que a universidade, obviamente, mudou bastante, e em função dessa mudança, eu gostaria de ouvir acerca do que eu coloquei anteriormente, que é como vocês vão lidar com a questão do assédio moral na pós-graduação. É um problema que eu vejo com bastante preocupação. É preciso que isso seja regulado, que isso seja pensado seriamente, inclusive com normas, para que todos os programas possam se adequar, porque as relações estão muito conflituosas. Por outro lado, eu queria saber também, no meu caso, eu vou fazer o meu estágio de doutorado, eu escolhi fazer isso porque eu já tenho uma experiência em ensino superior na escola pública. E eu vejo que tem muito pouca, digamos assim, incentivo que nós voltemos à escola pública na pós-graduação. Então, queria saber o que vocês pretendem fazer acerca disso, pensando aí a formação continuada de professores. Obrigada, Clay, pela pergunta. Professor Roberto, professora Cássia. A gente vai passar para Suelen fazer a pergunta. Não tem mais ninguém inscrito além das duas para fazer a pergunta. E aí a Foi a gente Suélia quem perguntou agora, não foi? Não, foi a Clay. Clay Esteves. Cleide. Isso. Desculpa. A Suelen vai fazer a pergunta, não tendo mais ninguém inscrito para realizar a sua pergunta, a gente garante até a Ana Maria também se inscreveu, então a gente fecha aqui já um bloco de 3 perguntas, vocês vão ter 10 minutos logo após para responder. Suelen, sua pergunta em até 2 minutos, por favor. Bom dia, professores. Eu sou Suelen, mestranda de Ciência e Tecnologia de Polímeros, e também comecei uma segunda graduação em licenciatura em Química, né? Porque eu queria perguntar para vocês, sendo mais objetiva. Uma coisa que a gente recebe muito de pedidos na APG é a questão do transporte. Então, muitos pós-graduandos, eles têm essa dificuldade com o transporte, né? Por a gente não ser abrangido pelos recursos do PNAE, então a gente não tem algumas coisas além disso, né? Mas o transporte é uma relação com a prefeitura. Então, eu queria saber de vocês que tipo de política vocês têm, que vocês irão fazer, né, caso eleitos, para que essa questão do transporte também seja trazida aos pós-graduandos, porque a graduação ela tem direito ao transporte público gratuito, mas a pós-graduação não tem. E a gente tem essa dificuldade porque muitos alunos moram distantes, muitos alunos precisam também se deslocar de outras cidades para cá, de outros municípios. Então, a gente precisa muito dessa informação. Outra coisa que eu queria também aproveitar para perguntar, é sobre a questão do assédio, né? Se vocês têm políticas que possam trazer, a gente está vendo que tem muitos casos agora de violência contra a mulher crescendo e sendo mais expostos, então eu queria também saber um pouquinho se vocês têm algum tipo de projeto ou, como vocês assinaram, né, o nosso programa, se vocês têm uma vontade assim de trabalhar isso dentro das universidades. A gente viu que ocorreu, né, um problema desses numa universidade do Nordeste, então a gente está querendo também falar um pouquinho dessa relação da reitoria com a nossa segurança mesmo, contra esses abusos que possam ocorrer, tanto abusos psicológicos, sexuais, relacionados à pós-graduação também, e a toda a comunidade acadêmica. Muito obrigada. Obrigada, Suelen. Vamos agora passar para a pergunta da doutoranda Ana Maria. Eu vou aproveitar, porque a gente acaba nos debates que está tendo, ter outros pontos e acaba não discutindo isso. Só 2 questões. Apesar que é a questão do assédio, que apesar de eu
tenho uma relação maravilhosa com o meu orientador, não tem nada a reclamar, mas é uma coisa que me chamou muita atenção no meu programa, a quantidade de problemas dos orientandos com os seus orientadores, a forma. Eu vi casos de doença, de ficarem mal, de doença de quase perder prazo, em função da não resposta, de não acompanhamento, de ter já quase passado os 4 anos, ter que mudar de orientador porque não dá retorno. Então, esse é um processo que adoece o estudante, e não foram nenhum nem 2 casos, foram vários, isso no meu programa, que é pequenininho, com relação a essa questão, que tem que ser tratada de uma forma, do meu ponto de vista institucional, e não como uma relação individualizada. Acho que é meio que nem as reprovações no cálculo. Tem coisas que depois que passou de um certo número, não pode ser mais um problema individualizado. Então, é isso. E a outra diz respeito ao que eu acho que aí, enquanto técnica administrativa, que eu também sou, eu percebo. A carreira estimulou muito os técnicos administrativos, pelo incentivo à qualificação, a fazer o seu mestrado e doutorado. Só que não há essa simbiose, quer dizer, tem a proposta de retomar o que eu já li no programa de vocês, do programa de qualificação, que é a cota para o técnico administrativo, já estou concluindo, mas muitos deles, como eu, né, que já estou com quase 60, já passei de 60, que a gente quer tentar, mas não sabe como é que começa isso, como é que... Então, esse processo, não só de formação que o sindicato até faz, mas há um elemento que a UNB tem, que eu sempre defendi que a FRJ pudesse fazer, que é institucionalizar um artigo que está na LDB, que é edital de disciplinas isoladas. Ou seja, em vez de, se eu sou amigo do professor, eu consigo fazer a disciplina lá para eu poder saber como é que funciona. Se eu tenho um edital, eu tenho mais transparente a oferta de disciplinas para poder me inscrever e poder receber um certificado no final que teve aprovação naquela disciplina, que se ele passar, ele pode utilizar e ter até equivalência, que é o caso que a UNB faz. Desculpa aí. Obrigada, Ana Maria. Bem, agora a gente vai abrir 10 minutos para que os candidatos possam responder as perguntas. Professora Cássia, a senhora quer começar? Posso começar umas questões e eu passo para você. Se puder me avisar quando eu tiver em torno de 4 minutos, André. Pode deixar. Obrigada. Então, essas perguntas, né, tanto da Cleide, da Suelen, como da Ana Maria, são importantíssimas para nós. Tem uma questão que eu sempre defendi no meu centro, que eu acho que a gente deveria estender para outros centros, é a questão de fazer a recepção dos novos estudantes, não só de graduação, mas de pós-graduação, juntamente com a direção adjunta de pós-graduação e os coordenadores dos programas. Porque quando a gente tem uma atividade como essa, a gente pode conversar sobre os direitos, deveres de cada um. E aí, os canais em relação à questão do assédio, que a Cleide comentou, a Ana Maria também. Eu acho muito importante na Câmara Técnica em Ética em Pesquisa, a gente tem recebido algumas denúncias e eles são tratados com todo rigor. Então, por exemplo, é tudo sigiloso, mas a gente sabe de onde vem, a gente não pode divulgar antes de chegar a uma decisão final, mas qualquer questão relacionada a assédio, tanto de servidor como de estudante, e aí eu falo servidor incluindo docente, técnico administrativo e educação, e o aluno de pós-graduação, nós temos recebido várias questões. Eu até comentei que a gente tem interesse em abrir uma Câmara Técnica para graduação, porque a gente tem problemas dessa natureza também na graduação. E a gente tem tratado de casos com todo cuidado, todo rigor, ouvindo o estudante, ouvindo o servidor, e quando é necessário, a gente pede a abertura de uma comissão de sindicância investigatória. Para essas questões, muitas esses pleitos, essas demandas, elas chegam pela ouvidoria da UFRJ. E agora a gente também tem a ouvidoria da mulher, que é um outro canal que pode ajudar tremendamente o nosso estudante. Há outros problemas que nós também temos recebido é pelo grupo de trabalho de parentalidade e equidade de gênero, que quando a gente não consegue resolver, porque é um GT diretamente ligado à reitoria, nós encaminhamos para
pedimos que a reitoria encaminhe para a Câmara Técnica de Ética em Pesquisa. Então, esse canal existe, ele funciona muito bem, a gente quer ampliar, porque eu acho que isso não deve existir de maneira nenhuma na nossa universidade, em nenhum lugar do mundo, se a gente considera essa questão como algo muito grave. Em relação à questão do passe livre, a questão do transporte, mobilidade, nós temos discutido isso em quase todos os debates, aparece essa questão do transporte. Professor Medronho e eu já conversamos sobre ter uma conversa com a prefeitura para encaminhar um pedido, né, do passe livre ou também o transporte intermunicipal, porque nós temos vários estudantes que moram em outras cidades, moram no Rio de Janeiro, principalmente os estudantes que fazem a questão da formação de professores, né, que eu conheço melhor. Então, eles vêm, às vezes, para assistir aula 2 vezes por semana, vêm ao Rio de Janeiro e vêm de cidades próximas do Rio e não tem a ajuda de transporte. A gente precisa trabalhar intensamente em relação a isso, né? Questões também que não podemos esquecer é da saúde mental. Hoje a gente tem programas isolados funcionando na UFRJ. E eu sempre falo para o professor Medronho, o que está dando certo, a gente tem que expandir na universidade, mesmo sendo questões particulares de alguns centros. E aquilo que não está dando certo, a gente tem que mudar. Então, eu vou dar um exemplo do meu centro, o CCMN, conheci a professora Josilda, que foi diretora do Instituto de Geociências, né, também. E essa questão vou passar já para o professor Medronho, da saúde mental, no CCMN nós temos um programa, que é um programa que tem atendimento psicológico, terapia psicomotora, que atende a todos os estudantes, servidores e funcionários terceirizados, que está funcionando muito bem. A ideia é a gente ampliar esse programa com a ajuda de outros profissionais da UFRJ. Obrigada. Professor Medronho. Está sem microfone, Medronho. Obrigado, Sueli, Cleide e Ana Maria, pelas perguntas. Também vou procurar ser bem objetivo. Também conheci a professora Josilda, uma pessoa muito querida, e em relação à questão do assédio moral e sexual na pós-graduação, porque ele é muito, muito mais frequente do que a gente imagina. Acho que a primeira coisa, a gente vai precisar fazer uma campanha de proibir esse tipo de ação, né? Pedindo não apenas que isso seja erradicado, mas também dando alguns exemplos concretos do que a gente não admitirá enquanto reitoria. Obviamente que só as campanhas, elas de conscientização, né, elas não necessariamente impedem essa questão. Então, haverá que ter as sanções. A meu juízo, nós deveremos propor ao CPEG, independente das sanções disciplinares de um PAD, de um inquérito, sindicância, deve, nestes casos, apurado o evento e constatado que foi real, que haja o descredenciamento, se for um docente do programa permanente ou mesmo do não permanente, né? Haja o descredenciamento desta pessoa do programa de pós-graduação, caso ele seja um docente do programa de pós-graduação. Isso, inclusive, o CPEG poderia legislar e nos ajudaria muito nesse combate a esse tipo de ação que nós repudiamos total e integralmente, assim como qualquer forma de discriminação, né? Nós precisamos criar um ambiente fraterno, solidário na nossa universidade. Para isso, eu vejo com muito bons olhos a criação da ouvidoria da mulher, tendo em vista que é muito mais frequente o assédio nessa direcionalidade, né? De um indivíduo que se apresente do gênero masculino para o indivíduo do gênero feminino. Ana Maria, eu acho que a gente precisava rever, na verdade, rediscutir e, a meu juízo, revogar aquela proibição, que é uma proibição sui generis, apenas da UFRJ, de que
os tais que têm doutorado e têm liderança na sua área de atuação não possam coordenar projetos de pesquisa. Para mim, isso é uma visão discriminatória absolutamente inadequada. E eu digo isso no lugar de ex-diretor da Faculdade de Medicina, em que muitos dos nossos alunos aprendem medicina com médicos, com tais. E eu sempre disse para todo o corpo social que, para mim, o docente da Faculdade de Medicina é quem ensina os nossos alunos. Porque a gente sabe que alguns colegas, né, não gostam muito de lecionar colegas docentes, né, para os alunos, por outras atribuições, como muito envolvido em projeto de pesquisa e tudo mais. Isso é muito raro, felizmente, mas existe. E, no entanto, há pessoas, no caso da ensino de graduação, né, que eu estou, esse exemplo é no ensino de graduação, que estão lá ensinando para os nossos alunos. Então, por que não estágio não coordenado de projeto de pesquisa? Mas também nós precisamos divulgar muito as nossas disciplinas oferecidas na pós-graduação, porque tem a figura do ouvinte. E o ouvinte, cumprindo todas as exigências da disciplina, ele recebe uma declaração, né? E isso pode, inclusive, ajudá-lo mais adiante, quando ele quiser fazer, através do PQI, que nós vamos reativar o programa de qualificação institucional, ele já teria aquela disciplina reconhecida na sua formação, seja de mestrado, seja de doutorado. Vocês ainda têm 1 minuto. Posso complementar uma coisinha, Medrone? Uma coisa que é muito importante aqui, quando eu falo dessa recepção dos estudantes, professores, servidores administrativos, sempre eu ponho em pauta que existe um código disciplinar na UFRJ que é válido para todos. É muito importante que vocês tenham conhecimento desse código disciplinar, porque ele envolve questões de assédio, outras questões importantes, né? As pessoas precisam ler. E eu acho que não pode faltar o diálogo sempre, que é algo que tem que existir entre todos nós do corpo social aqui da UFRJ. Sem diálogo, a gente não consegue seguir adiante. Obrigada, gente. Obrigada, professora Cássia, professor Roberto. A gente encerra aqui o nosso segundo bloco. Passaremos agora para o nosso terceiro bloco, que é o bloco da pergunta geral, né? Ambas as chapas convidadas e que assinaram o compromisso com o nosso programa vão responder essa pergunta. Começaremos agora a apresentar a pergunta para a chapa 10. Elenque, em ordem de prioridade, 5 pautas dos pós-graduandos que a chapa buscará implementar no seu primeiro ano de reitoria, caso seja eleita, e a gente solicita que vocês justifiquem a escolha dessa ordem de prioridade e a escolha sobre as 5 pautas. Vocês têm 10 minutos para responder essa pergunta. Eu posso começar, professora Cássia? Por favor. Obrigado. Bom, é muito difícil elencar 5, e principalmente em ordem de prioridade, mas a gente tentou fazer aqui uma discriminação, né, para essas prioridades que a gente julga serem, talvez, as mais importantes. O primeiro delas é um diálogo permanente com a pós-graduação, com a associação de pós-graduação, assim como manteremos um diálogo permanente com os movimentos sociais, sindicais e coletivos que a nossa universidade tem. Nós consideramos que a Associação de Pós-Graduação é uma entidade muito importante, que pode nos ajudar muito a fazer uma gestão mais democrática, mais transparente, inclusive com uma maior sensibilidade para evitar que nós tomemos decisões eventualmente equivocadas. A outra é a instituição das ações afirmativas para o ingresso e para a concessão de bolsas e a luta para a inclusão da pós-graduação no PNAES, para que a gente possa ter uma política de permanência estudantil também para a pós-graduação. Nós precisamos incluir, né, aqueles que sempre foram excluídos, temos uma dívida histórica a pagar, e não apenas na graduação, mas também na pós-graduação. E essas visões, esses olhares e essas vivências serão muito importantes para ampliar
a nossa visão, inclusive a nossa produção, né, intelectual nas diferentes áreas de conhecimento. Inclusive, nessa política de permanência, há residência estudantil, hotel de trânsito, que a gente vê isso em todas as universidades, mas não vemos isso na nossa UFRJ. É fundamental que a gente integre melhor os diferentes saberes que ocorrem na nossa universidade. E os programas de pós-graduação precisam estar mais integrados. Nós temos 48% dos programas nota 6 e 7, e outros 52% ainda não conseguiram, né, estão num processo de avanço, mas não têm ainda a nota de reconhecimento internacional pela CAPES. Então, nós vamos instituir um PROCAD interno, em que a integração entre programas de diferentes saberes e diferentes notas de avaliação na CAPES servirá para empoderar todos os nossos programas de pós-graduação. Inclusive, faremos fomentos específicos para que isso ocorra. Em relação aos editais institucionais, nós também faremos com que esses editais conste programas das mais distintas avaliações da CAPES, para que esses programas sejam editados. Outra coisa que consideramos fundamental é a democratização da institucionalização. Inclusive, temos propostas de integrar com um excelente projeto do CLAC, né, lá da Faculdade de Letras, do CLA. Nós temos, neste aspecto também, precisamos financiar os alunos para realizar o seu TOEFL, e não apenas a democratização das línguas, como a língua considerada, né, universal, como o inglês, para a internacionalização com os países do hemisfério norte, mas também incrementar a internacionalização sul-sul. E, por fim, precisamos movimentar muito, e a nossa editora FRJ é uma editora absolutamente fantástica, precisa ter investimento, precisamos procurar não só fomentos internos, como também externamente nos editais, para que possamos publicar a grande enormidade de teses e dissertações na nossa editora para ajudar na divulgação científica, né? Então, são essas, a nosso juízo, os 5 principais temas que são muito importantes à pós-graduação, tendo em vista que o assédio moral e sexual, tendo em vista que a recomposição orçamentária e a ampliação para outras fontes orçamentárias são questões não diretamente afetam a pós-graduação, mas a todo o corpo social da UFRJ. Não sei se a professora Cássia gostaria de complementar, eu adoraria. Eu posso complementar com mais alguns pontos, que eu acho que vocês pediram 5 pontos, mas tem alguns que o professor falou que, é lógico, eles são prioritários, mas tem uma questão, como eu falei do grupo de trabalho, de parentalidade, equidade de gênero, eu acho que seria fundamental a gente fortalecer esse GT, porque ele nasceu num período particular da nossa vida acadêmica, que foi durante a pandemia, mas eu percebo que ele precisa se fortalecer, até porque naquela época era a questão das aulas remotas, das alunas, dos estudantes cuidadores e cuidadoras, dos servidores que tinham problemas, mas a gente precisa, de alguma forma, pensar nessas políticas de parentalidade e gênero na pós-graduação, porque a gente tem muitos estudantes que se tornam mães que não têm, elas têm receio, por exemplo, de perderem os prazos para as dissertações, para as teses. Então, isso é importante. E a questão do auxílio creche, que quando a gente fala, né, dos nossos estudantes, eu sei que a nossa creche ela não atende os nossos servidores, mas numa ampliação, quem sabe a gente consegue algumas vagas para os nossos estudantes da pós-graduação, os estudantes. Eu acho que isso seria fundamental. E a questão, tanto que esse GT talvez ele seja incorporado a uma superintendência na reitoria para que ele fique mais forte e tenha seu próprio regimento. E uma questão que eu vejo que também é fundamental, que a gente já tem discutido, que o professor Medronho conhece muito bem, é a questão da saúde mental, né, dos estudantes.
Nós temos no atendimento que nós fazemos para ajudar até a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, a gente tem um atendimento que é todo regularizado pelo Conselho Regional de Psicologia no CCMN. A maioria dos estudantes que nos procura é de alunos de pós-graduação, né? Alunos de graduação também, de cursos que têm cálculo e física, como sempre a gente coloca aqui, mas alunos de pós-graduação, em função da questão das bolsas, muitos têm que viver de bolsa, a gente tem que lutar por bolsas melhores junto ao governo federal e estadual também, nas nossas bolsas de FAPERJ, apoio para esses estudantes, por exemplo, como a gente tem os apoios de bancada, e a questão da saúde mental, ela deve ser ampliada, porque é um problema sério para mais de 50% dos nossos pós-graduandos. Então, isso está ligado também à estrutura da nossa pós-graduação, por isso que a gente sempre defende o diálogo, como já foi colocado aqui, porque isso é fundamental para que a gente avance nessa área. Então, são algumas questões que eu queria colocar aqui. A gente já falou do transporte também, e eu tenho certeza que com o diálogo a gente vai conseguir resolver cada uma dessas demandas, né, em discussão permanente na UFRJ. Mais ou menos é isso, professor. Só uma Quer questão complementar? aqui, só uma questãozinha que eu queria deixar claro. Veja, o assediador, ele seguirá os rigores do Código Disciplinar. Como no Código Disciplinar não consta descredenciamento de programa de pós-graduação, nós devemos inserir isto claramente via resolução CPEG, que, constatado o delito, ele não fique na pós-graduação, mesmo sendo um pesquisador produtivo, porque nós não podemos admitir que esse tipo de atitude permaneça na nossa universidade. É só para deixar isso muito bem claro. Tá? Vocês ainda têm 2 minutos. Então, eu queria falar... fala, professora. Não, professor, eu ia falar da questão do restaurante universitário, que é um problema que a gente precisa, de alguma forma, melhorar, né? Você pode falar que a gente já tinha comentado sobre isso, né, Roberto? Não, é isso, Cássia. Na verdade, a gente tem... as políticas de permanência estudantil têm que abarcar os pós-graduandos. Na medida em que nós teremos, incrementaremos as ações afirmativas para a concessão, para o ingresso e para a concessão de bolsas, nós precisamos assegurar que esses alunos da pós permaneçam durante todo o seu processo. Então, isso para nós é fundamental. Uma outra coisa que eu acho assim, muito importante, e principalmente para áreas de humanidades, das ciências jurídicas, né? E várias outras áreas, que o livro é um elemento fundamental de divulgação científica. Em algumas outras áreas, são os papers, né? São os artigos científicos. Mas, em tantas outras, a contribuição é feita através de publicações. Então, ter uma publicação formal, oficial, né, com um conselho editorial que julgue e publique esses livros, para nós da UFRJ, para os pós-graduandos e para os professores que participaram, né, como orientadores, co-orientadores, é fundamental que isso ocorra. Obrigada, professor. Clay, a gente já vai abrir para as considerações finais. Queria que você depois repassasse a APG o seu comentário. A gente garante que vai repassar as chapas, ou melhor, a chapa 10 aqui, o seu comentário, tá bem? Então, professor Roberto, professora Cássia, 5 minutos para as considerações finais. Bom, agradeço muito a APG por esse momento, essa oportunidade, nós esclarecemos um pouco mais sobre a nossa pós-graduação, né, que é fundamental. O professor Carlos Chagas, filho, meu querido professor, sempre disse, aqui se ensina porque se pesquisa, então a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ela é absolutamente fundamental, né?
e nós teremos atenção especial à pós-graduação, porque nós precisamos produzir e difundir conhecimento útil para mudar essa dramática realidade social que vivemos, e certamente a universidade é um ponto fundamental para a transformação da nossa sociedade. É só para complementar, a gente tem tantos pontos a resolver aqui na nossa universidade. Eu queria agradecer muito essa reunião com a APG, e eu tenho um sonho de... ainda nem consegui conversar com o professor Medronho sobre isso, mas eu acho que a gente poderia instituir na UFRJ a entrega formal dos diplomas para os nossos concluintes do mestrado e doutorado, nem que seja 2 vezes por ano, mas fazer uma cerimônia, porque isso valoriza também e dá essa questão do acolhimento, do pertencimento à universidade. Porque os nossos estudantes de pós-graduação, muitos, eles vêm de outros estados, não foram alunos da UFRJ como alunos de graduação. Então, acho que essa questão precisamos valorizar, fazer com que eles sintam parte desse corpo social, e isso, às vezes, num projeto de mestrado, é muito rápido, né? Porque o estudante está tão envolvido. Então, a gente ter a questão de melhoria da infraestrutura, do acolhimento, do pertencimento, isso é primordial para que a gente avance e fortaleça os nossos programas de pós-graduação, né? E os concluintes, de fato. Porque a gente tem também essa questão depois da pós-graduação, quando a gente fala da pós-graduação, os nossos pós-doutorandos, os alunos, os profissionais que querem continuar com a gente. Então, a gente já tem algumas políticas de valorização dos pós-graduandos, mas a gente precisa investir e fazer com que o concluinte do mestrado e doutorado se sinta com vontade de ficar na universidade. Por isso que essas políticas são fundamentais para despertar nele essa questão do pertencimento ao FRJ. Acho que ainda tem um tempo, não sei se o Só professor... rapidamente, sim, só rapidamente, tentando esclarecer a Clay, né? Inclusive, ontem à noite eu visitei os cursos noturnos da Faculdade de Letras. Eu sou absolutamente fã desse belíssimo projeto de extensão que é ministrado por alunos da graduação da Letras do CLAC. Então, a nossa ideia é exatamente, primeiro, nós precisamos investir no prédio da Letras. Ele está muito complicado, e não por culpa da direção, do reitor, por culpa do desinvestimento que sofremos na nossa universidade. Então, é fundamental que nós possamos investir, né, não apenas na Letras, como no CLA, em diversas outras áreas, especialmente das áreas de humanidades. E o CLAC pode, obviamente, nós conversaremos com os colegas coordenadores do projeto de extensão, para que nós possamos ampliar o escopo para os nossos alunos de pós-graduação que, eventualmente, não podem se inscrever, né, num curso que possa ter um investimento, que exija dele um investimento maior do que ele possa pagar. Então, assim, nós temos uma admiração profunda pelo CLAC, tá bom? Espero que a gente tenha esclarecido isso, Clay. Tem um minuto ainda, Natália? Tem. Ah, não, é uma coisa que acho que a gente colocou aqui, mas que vale para todos, é a questão da gente investir na rede de tecnologia e informação, né, professor? E a comunicação. Porque às vezes a gente se conhece pouco, tem tantos trabalhos bonitos já sendo feitos. Eu fiquei admirada durante a pandemia, a questão, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, que falam das mães que são alunas de pós-graduação. Eu fui convidada outro dia para uma qualificação de doutorado nessa área, né, das demandas das mulheres mães de projetos maternos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu acho que tem tanta coisa, mas a gente precisa do diálogo, porque é justamente com vocês que nós vamos começar a resolver ponto por ponto. Não dá para fazer tudo de uma vez. A gente tem algumas prioridades, mas essas prioridades elas vão ter que ser também discutidas com todos vocês. Obrigada, gente. Por isso, queremos uma UFRJ para todos. Obrigado.
Obrigada, professor Roberto. Obrigada, professora Cássia. A gente está encerrando aqui o nosso Roda Viva com a Chapa 10, professor Roberto Medronho, professora Cássia Turci. Acho que vocês estão ouvindo os sinos aqui da minha vizinhança anunciando o encerramento da nossa conversa. Queria reforçar aqui com todos os presentes e com quem vai assistir, votem no dia 25, 26 e 27. Participem das eleições para a reitoria, pós-graduando, pós-graduanda, pós-graduante, o seu voto faz a diferença. É muito importante a nossa opinião para a UFRJ, em que a gente quer estar logo mais como docente, participando das mais diversas formas. Então, aproveite para participar desse momento tão importante, que vai definir os rumos da nossa universidade para os próximos 4 anos. O link já está no e-mail de vocês. Nas nossas redes vocês aprendem também como participar do e-voting, e essa foi uma conquista da PGUFRJ. Pós-graduando, vota remoto, vota para a eleição da reitoria, participe. Até breve, até a próxima.